Eu não sei se o PT ou se o governo tinha a expectativa, não, pode ser que eles tenham uma vice-mulher, até porque é um desafio para eles essa questão do eleitorado feminino, que é o que a gente já vai falar com o Theo Cury. Interpretaram de que maneira a escolha desse vice? Elisa, para o governo, para a campanha presidencial petista, está muito evidente esse movimento que eu estava narrando agora há pouco de que Flávio Bolsonaro decidiu virar a chave e partir para o ataque sobre Lula, investir no tema da corrupção, assuntos como, por exemplo, o caso Lulinha. Então, é claro que tem uma certa preocupação com um endurecimento do tom da campanha, que se torne uma campanha mais virulenta, essa disputa presidencial, mas, ao mesmo tempo, a campanha petista está tentando enxergar ali alguns pontos positivos para Lula desse movimento. E o principal deles é que há a avaliação de que Flávio Bolsonaro cometeu um erro estratégico nesse movimento que ele fez, porque na visão da campanha petista, de alguns integrantes da campanha que eu ouvi pelo menos, ele não precisa de um vice que foi relator da CPMI do INSS para bater no caso INSS ou no caso Lulinha. É muito mais eficiente e razoável que esse confronto seja feito pelo próprio Flávio. O caso já se sustenta sozinho, né? Claro, já é uma bomba qual que é o ganho para a campanha que ele tenha? E aí uma pessoa levantou isso para mim, eu acho que é uma leitura muito correta. Qual que é o ganho de ter duas pessoas na chapa falando a mesma coisa, e dizendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, com perfis parecidos? Então, de fato, tem um argumento aí consistente em entender que, claro, Alfredo Gaspar pode até somar a esse contexto de confronto. Agora, Flávio, no que se refere ao caso Lulinha, por exemplo, por acaso ele vai ser paz e amor? Ninguém imagina isso. Agora, a avaliação dos petistas é que Flávio Bolsonaro acabou perdendo a oportunidade de acenar, fazer um aceno importante a eleitorados que são muito estratégicos para ele, evangélicos e principalmente as mulheres, grande calcanhar de Aquiles. E aí, uma dessas pessoas com as quais eu estava conversando, levantou outros elementos que é interessante da gente observar. Olha, a gente vai tentar explorar ao máximo, disseram, o PT agora tem que explorar ao máximo esse desfalque, o que eles entendem como um erro de Flávio Bolsonaro. Em que medida? Aí, por exemplo, uma pessoa estava apontando, olha, não é só o vice, ele também fez um discurso onde ele fala que ele criou 2 filhas para que cuidem dele quando ele for velho, que as mulheres têm esse perfil de cuidado, né? Claro, as mulheres têm, os homens têm que ter também, e não é papel de mulher só cuidar de idoso, né? Então, assim, esse tipo de elemento, e combinado ao histórico de postura do seu pai, Jair Bolsonaro, em relação às mulheres, passa a ser um ativo importante para a campanha petista na interpretação de aliados do presidente Lula. Então, a tendência, segundo o que me dizem, é sim que a campanha de Lula passe agora a explorar ainda mais essa questão feminina, que já estava no discurso de Lula, principalmente com essa questão do feminicídio, passe a explorar ainda mais esse elemento para tentar fazer um contraponto a Flávio Bolsonaro e enfraquecê-lo em um reduto onde, na avaliação do time de Lula, o Flávio corre com menos força. E Lula que já é bastante cobrado, porque também tem um vice que é um homem branco e na hora de indicar pessoas para o Supremo, indicou homens brancos, apesar, acho que a autodeclaração de Dino é de homem pardo, mas mais um homem. Então, esse debate da representatividade está meio assim, 2026, estamos parecendo os anos 70 aqui ainda, hein, gente? Na eleição, 0 mulher, quando você vê a primeira imagem da pesquisa de intenção de voto, nem o nome feminino, basicamente é isso. E o governo foi cobrado também por trocas que o presidente Lula fez em cargos importantes em ministérios, tirando mulheres e acomodando pessoas próximas ao Centrão, ou indicados do Centrão, assim como em bancos também. E eu acrescento só mais uma coisinha, porque dentro de tudo o que aconteceu ao longo desse mandato, foram inúmeras as vezes em que o presidente Lula foi cobrado, até pela sua mulher, pela indicação de mulheres, que todas as sinalizações do presidente, segundo os relatos que me fizeram, eram na linha de, nesse momento eu estou preocupado em governar. Claro que a gente defende a representatividade, mas eu vou escolher quem eu achar que é melhor para cada cargo, seja ministro Supremo, seja ministro palaciano e assim por diante. Então, o resultado está aí.
Lula, a continuidade da aliança com Alckmin, eu acho que ela é chave para Lula. Então, ter Geraldo Alckmin, um homem branco como vice, é extremamente simbólico para ele, considerando que se trata do antigo adversário do PSDB, agora entre os seus principais companheiros. Então, não acho que isso jamais seria cogitado, mas tem outras formas de o presidente da República acenar esse eleitorado. O que me dizem é que agora eles acham que com o comportamento de Flávio fica mais interessante. Vamos ver se vai andar. O que será que a gente vai ver daqui para frente, hein? Como é que as campanhas vão ser empacotadas? Como é que eles vão responder a essas adversidades de simplesmente a gente ter a foto do processo eleitoral agora ser parecido com os anos 70, 80 e não com 2026?